Na Revista Espírita de setembro de 1863, Kardec, respondendo a uma carta do senhor Moulins, um dos seus colaboradores, diz que a expiação não acontece no mundo espiritual. O que ele acha dessa informação de Kardec? A Revista Espírita, ela era um espaço onde Kardec trabalhava os conceitos. É importante observar, e isso é uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita, Kardec não é o revelador, ele não é o revelador do espiritismo, ele é o codificador. Quem é o revelador? Os espíritos. Então, é evidente que quando a doutrina espírita foi sendo montada, muitas coisas foram acontecendo e foram mudando no curso do tempo, porque uma percepção mais clara do que seja o espiritismo estava acontecendo. Eu vou dar um exemplo disso. Na primeira versão de O Livro dos Espíritos, de 1857, que tinha apenas 504 perguntas, e a edição terceira, 1019, então, quando a gente observa a primeira edição, existe uma pergunta lá, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a pergunta 301 da primeira edição. Não é 301 desta que temos, mas lá da outra. Kardec pergunta: quando se dá o início da ligação do espírito ao corpo? Resposta: na hora do nascimento. E quando você pega essa mesma pergunta feita na terceira edição, quando se dá a ligação do espírito ao corpo? Na concepção. Então, você vê que é uma mudança radical, muito forte, como também temos outras mudanças. No livro O que é o Espiritismo, de 1859, portanto, 2 anos após a edição do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário nessa obra dizendo: o Espiritismo não é religião. Isso está dito lá, em 1859. Mas quando nós pegamos o livro A Gênese, que é o último que ele escreveu, nós encontramos Kardec fazendo toda uma discussão da doutrina espírita com o seu aspecto religioso e destacando o espiritismo como religião, desde que não tenha sacerdotes, paramentos, rituais e nenhum tipo de culto exterior, que é muito comum nas doutrinas outras chamadas de religião. Então, para fugir desse conceito dogmático, então Kardec são. Então, ela não é religião. Mas se nós entendermos religião como aquilo que religa o homem a Deus, então o espiritismo é religião. Fenômeno semelhante a gente pode enxergar nessa manifestação de Kardec na Revista Espírita de 1863, porque a obra que vai consolidar o que seja prova, expiação e missão, mundos de provas, expiações e o processo de desenvolvimento do ser humano, é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito em 1864. Isso é tão bonito porque mostra a evolução do processo de construção da mensagem espírita. Para que a gente não pegue uma obra do começo e ache que ela esteja concluída ali. Ela foi sendo lapidada, os espíritos foram trabalhando, o próprio Kardec foi tendo um entendimento mais nítido das coisas, de tal sorte que as considerações que são apresentadas nos anos que se seguiram aos primeiros são significativos para a construção mais efetiva das verdades espíritas. E só para concluir, há uma revista espírita no qual Kardec abre a revista com uma manchete garrafal em cima, dizendo: as mulheres têm alma? Essa era a pergunta que movia a revista espírita. Para você ver que ali era um laboratório de ideias, onde Kardec ia trabalhando os conceitos e depois, nas suas obras, ele consolidava os conteúdos. Em resumo, o pensamento expresso na Revista Espírita é diferente daquele que está contido na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec trata dos mundos de provas e os mundos de provas e expiações. Por quê? Porque as expiações são tratadas aqui. E depois, para consolidar isso, no livro do ano seguinte, de 1865, o livro O Céu e o Inferno, Kardec divide a obra em 2 partes, a primeira teórica e a segunda de casos. Espíritos felizes, condições medianas, sofredores, suicidas, endurecidos, criminosos arrependidos. E o último dos capítulos, expiações terrestres. O capítulo das expiações terrestres
apresenta um conjunto de alguns espíritos que tiveram provas muito dolorosas durante a existência, ou seja, expiações terrestres, nas quais Kardec vai trabalhar esses espíritos e tentar entender o motivo do sofrimento deles e por que da expiação desses companheiros durante a vida física.